enfim, para falar de um tema tão relevante, né? Eu costumo dizer, junto com o Grupo Prerrogativas, que chegou a hora de nós enfrentarmos a vulgarização do Instituto das Delações. Infelizmente, esse instituto vem sendo utilizado em larga escala no país com objetivos políticos e notadamente eleitorais. Não é diferente, enfim, nessa situação sobre a qual nós vamos falar, enfim, no nosso programa de hoje, né? Nós bem sabemos que até mesmo os adversários do ex-governador Geraldo Alckmin têm por ele muito respeito. É um homem que goza de prestígio, de credibilidade, sempre foi visto, como eu disse, inclusive pelos adversários, como um homem bastante íntegro, como um homem bastante correto, com quem nós, porventura, até já tivemos, enfim, divergências políticas, ideológicas, mas a integridade, né, do ex-governador Geraldo Alckmin sempre esteve acima de qualquer tipo de dúvida, né? Então, imaginar que uma delação como essa, sem qualquer fato contemporâneo, né, num momento como esse, pudesse ser apresentada sem algum objetivo, é um exercício, com toda a franqueza, de muita ingenuidade, né? Sobretudo nesse momento em que o ex-governador figura, hipoteticamente, como possível candidato a vice-presidente na chapa que é a franca favorita para vencer as próximas eleições presidenciais, liderada pelo ex-presidente Lula, que aparece, inclusive, em todas as pesquisas, e isso é indiscutível, de todos os institutos, com uma margem bastante segura em relação ao segundo colocado, né, enterrando, né, de uma vez por todas a tal terceira via, né? Então, uma delação como essa aparecer num momento como esse, olha, com toda a franqueza, é no mínimo questionável, né, para dizer o menos. Marco, o ex-juiz Sérgio Moro, candidato do Podemos, ele tem insistido muito nos últimos dias nas redes sociais que as delações foram feitas pelos executivos, eles devolvem dinheiro, eles confessam crime e que depois, na justiça eleitoral, agora, no caso do Alckmin, ele não chegou a mencionar, salvo engano, o caso do Alckmin, mas ele menciona o do Lula e de outros políticos. Diz que, por formalismo, né, esses políticos estão escapando da punição. Como que isso no debate eleitoral vai ser respondido e como explicar, né, que vai lá o executivo, confessa, devolve o dinheiro, a delação é feita e o político acaba não sendo punido? Como explicar que isso não é a velha impunidade que sempre aconteceu no Brasil, o que o Moro diz que ele tentou enfrentar na Lava Jato? Bom, vamos lá. Para combater a corrupção, eu não posso corromper o sistema de justiça. Existem regras no ordenamento jurídico vigente que precisam ser respeitadas. Existe o tal devido processo legal, a presunção da inocência, enfim, né, e, evidentemente, o direito de defesa, que é sagrado. Essas regras, pela República de Curitiba, em especial pela 13ª Vara, quando conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro, não foram respeitadas. O ex-juiz Sérgio Moro é um juiz criminoso. A conduta dele precisa ser apurada e responsabilizada. Talvez o presidente Lula, uma pessoa muito generosa, tenha deixado, digamos, esse enfrentamento para um momento posterior às eleições. Mas é chegada a hora de nós questionarmos essa conduta criminosa desse ex-juiz, que deixou no país um rastro absolutamente triste e perverso de destruição e de miséria. Desorganizou setores importantes da indústria nacional, notadamente o setor da construção civil, do petróleo e gás, da indústria naval, trazendo prejuízos de mais de 275 bilhões de reais, segundo estimativas do próprio Diese, numa pesquisa muito bem construída. Então, a conduta desse juiz tem que ser examinada com lupa. Agora, veja, nem todas as delações estão sendo utilizadas com objetivos políticos e eleitorais. Nós precisamos examinar os fatos e precisamos examinar as provas que são acostadas, enfim, no âmbito dessas delações, aos processos que, enfim, porventura possam, em virtude delas, ter se iniciado. Então, nem tudo o que se diz, a gente sabe, é mentira. Agora, nós precisamos de prova. Nós não podemos simplesmente, para ferir a honra de uma determinada pessoa, com o objetivo de vingança ou coisa do gênero, lançar sobre ela uma dúvida que vai fazer com que ela seja julgada pela opinião pública e condenada pela opinião pública, sem uma prova material que seja, digamos, substantiva, que seja sólida, que seja consistente. Nós vimos o que aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi vítima de um juiz que atuou, como eu disse, de forma criminosa. O caso do ex-presidente Lula é um caso paradigmático. É o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. O processo começou pelo fim. Tecnicamente, o Moro teria cometido, no seu entender? Do que ele pode ser eventualmente acusado e responsabilizado? Bom, primeira coisa, né, o Supremo já reconheceu a parcialidade com que ele atuou nos processos que envolvem o ex-presidente Lula. E parcialidade é uma condição que envolve, de um lado, um juiz e, de outro, evidentemente, um determinado específico réu. Mas veja que interessante, Kennedy, tudo começa com a incompetência. Nós bem sabemos que
Curitiba não tinha, como ele queria, como o Deltan em si, a tal competência universal. Curitiba podia muito, mas não podia tudo. Ela não podia investigar todos os fatos relacionados à corrupção no país, à suposta corrupção que deveria ser apurada no competência, país. Incompetência era a atribuição de poder julgar o Lula. O Lula não poderia ter julgado o caso do Lula, é isso que... Isso, te agradeço bastante, porque a linguagem fica menos técnica, exatamente isso, né? O plexo do dever-poder. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro não poderia julgar o ex-presidente Lula, porque aquela matéria que envolvia o sítio que foi criminosamente atribuído a ele deveria ter sido julgada em São Paulo, e a matéria que envolvia o triplex também deveria ter sido julgada em São Paulo, nunca em Curitiba. Ele tentou relacionar com aquela tese dos atos de ofício indeterminados, com Curitiba, com Petrobras, para poder ficar com o processo sob a responsabilidade dele. Ou seja, ele fixou essa competência de forma artificial. Quando ele fez isso, ele confirmou a parcialidade com que ele estava atuando nesses processos. Então, a incompetência do Moro é uma demonstração da parcialidade dele. Ele era incompetente, sempre se soube incompetente, construiu uma tese para ficar com esses processos, para poder condenar o ex-presidente Lula e tirar o ex-presidente Lula das últimas eleições. Vamos lembrar que ele recebeu como prêmio pelos serviços que ele prestou ao bolsonarismo, ele recebeu o honroso cargo de ministro da Justiça, enquanto aguardava a promessa que lhe fora feita de ocupar um honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele rompeu com a base do bolsonarismo, mas não vamos esquecer, o bolsonarismo é filho legítimo. Não é filho bastardo, é filho legítimo do lava-jatismo no país. Essas delações que envolvem o ex-governador Geraldo Alckmin, elas têm, digamos, o mesmo DNA. Eu não sei se você observou, mas veja, o próprio promotor eleitoral, para onde a matéria foi remetida, porque não se falou a respeito de corrupção em relação ao ex-governador. Falou-se a respeito de Caixa 2, que é crime eleitoral, como bem definiu o Supremo Tribunal Federal. Veja, o próprio promotor eleitoral entendeu que não estavam reunidos os mínimos indícios para nem sequer começar uma investigação. Os fatos não tinham contemporaneidade, eram fatos de 2010 e de 2014, e não tinham nenhuma robustez, apenas a palavra de um delator que disse que deu, em algum momento, 3 milhões de reais para a campanha do ex-governador Geraldo Alckmin, sem uma única prova sequer.